Olá, tudo bem com você? Vamos às últimas notícias que eu postei, os últimos conteúdos que eu postei em meu blog outraleitura.com.br. Você já sabe, é um blog que eu tenho já faz alguns anos e ali eu costumo compartilhar conteúdos que me chamam a atenção nas notícias, nas matérias, reportagens que eu acompanho ao longo da minha semana. Eu sempre interpreto os eventos, os fatos ali, à luz da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, das profecias bíblicas. Por isso que o slogan do blog é Lendo o Mundo com as Lentes do Cristianismo. Muito bem, antes de prosseguir aqui, já peço que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda. Acione o sininho para receber as notificações de novas postagens, novos vídeos. E se gostar dos conteúdos, compartilhe, tá bem? Eu costumo também indicar aqui nesses notícias da semana algum livro que eu estou lendo, algum conteúdo que eu acho interessante, e a indicação de hoje é este ótimo livro aqui. Procurei lá, encontrei Jesus, de Nabil Qureshi, um ex-islâmico. O título diz assim, o subtítulo, né? A emocionante jornada de um muçulmano piedoso que abraça o evangelho. Uma perspectiva de dentro do coração e da mente islâmica, a força do evangelho em contraste com o Islã, sacrifícios e dúvidas de muçulmanos que lutam com o evangelho. Agora, por causa aí da guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, que são terroristas islâmicos, né? Toda informação bem fundamentada sobre esse assunto vale a pena. A gente tem ouvido muita coisa aí em vídeos, nas redes sociais, muita gente falando sobre o islamismo, sobre Israel, sobre geopolítica, enfim. E esse aqui é um livro de alguém que, como se diz, né, tem lugar de fala. É uma pessoa que conheceu o evangelho e conhece muito bem o mundo islâmico, né? A contracapa diz assim, o livro é da editora Cultura Cristã, recomendo que você leia. Na contracapa lemos o seguinte: Nabil Qureshi começou a estudar a Bíblia para questioná-la e, incrivelmente, veio a conhecer Jesus. Fico emocionado ao ver sua história singular e fascinante impressa e saber que você também será encorajado e profundamente desafiado por ela. Este é verdadeiramente um livro de leitura obrigatória para nossa época, quando diversas cosmovisões devem se enfrentar para fazer o teste da verdade, diz aqui um dos que recomenda o livro. Outro aqui que recomenda, Josh McDowell, diz assim: este é um livro urgentemente necessário, com uma história fascinante. Nabil defende magistralmente o evangelho ao mesmo tempo em que faz um belo retrato das famílias e da herança muçulmana, evitando a lamentável atividade de semear medo e as acusações que são tão difundidas hoje no mundo sensacionalista. Ele alimentará seu coração e sua mente, ao mesmo tempo em que mantém seus dedos virando as páginas. E aqui tem então a apresentação do autor, do Nabil, conferencista do Ravi Zacharias International Ministries, formado em medicina pela Eastern Virginia Medical School, em apologética cristã pela Biola University e em religião pela Duke University. Já falou a estudantes em mais de 100 universidades, incluindo Oxford, Columbia, Dartmouth, Cornell, Johns Hopkins e a University of Hong Kong. Participou de 18 debates públicos na América do Norte, Europa e Ásia. Por ocasião do lançamento da edição original deste livro, foi agraciado com o Christian Book Award, nas categorias de Melhor Novo Autor e Melhor Não Ficção de 2015. Realmente é um livro que vale a pena. Em algum momento eu quero fazer um vídeo específico sobre ele, minha esposa também leu, quem sabe a gente bate um papo, os dois, a respeito desse livro. Ela também ficou muito impressionada com essa história aqui, de um muçulmano que encontrou Jesus e se apaixonou por ele, se tornou um cristão pregador, apologeta. Da editora editora Cultura Cristã, um livro que vale muito a pena você ler e usar as informações ali com propriedade para falar de um assunto que envolve bastante polêmica. Vamos então aos conteúdos do meu blog, né? outraleitura.com.br, começando por aqui. Indico este vídeo aqui. Dr. Rodrigo Silva explica a guerra em Israel, e ele esteve lá no Pânico, né?
E segundo o próprio Pânico, né, como está aqui na capinha do vídeo, está entre as melhores explicações aí para esse assunto aí da guerra, né, desse conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. De novo, né, informação de qualidade com propriedade, como isso é importante. Essa semana eu li aí um devaneio absurdo, né, do Nicolás Maduro, lá da Venezuela, dizendo que Jesus era palestino e foi morto pelo Império Espanhol. Não precisa nem conhecer muito da Bíblia para ver que Maduro falou bobagem, né? E aqui o Rodrigo explica um pouquinho sobre isso também. Palestina, na verdade é um anacronismo falar isso, né? Porque na época de Cristo nem existia Palestina com esse nome, né? Isso foi dado depois pelo imperador Adriano. E, enfim, Jesus era judeu. Jesus vem da linhagem dos judeus, né, filho de Davi, e é uma bobagem sem tamanho o que Maduro falou, e sempre querendo aí politizar ou ideologizar os assuntos, né, lamentavelmente. Então assista esse vídeo aqui, vale muito a pena, você vai ter uma aula de uns 40 minutos sobre a questão ali envolvendo Israel e os terroristas do Hamas. Toda semana, então, eu publico a lição da Escola Sabatina, um comentário em vídeo, aí está o desta semana, A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. Especialistas explicam detalhes da crise no Oriente Médio. Aqui outra live que vale muito a pena, Dr. Rodrigo com a Aline, que é uma conhecida guia turística lá de Israel, mora lá em Jerusalém, e aqui os dois conversam sobre a guerra ali em Israel. Qantas realiza voo mais longo de sua história e os terraplanistas choram. Interessante isso aqui, eu vou ler para você essa pequena notícia e depois eu já comento aqui. Com um Boeing 787 da Qantas, entrou para a história como um dos mais longos já operados com passageiros pela companhia aérea, que voou 15.020 quilômetros de Buenos Aires a Darwin, pousando depois de 17 horas e 25 minutos. Na semana passada, a Qantas realizou o voo mais longo de toda a sua história. O motivo do voo foi a repatriação de cidadãos australianos que estavam na América do Sul. A viagem foi realizada em conjunto com o Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália. Utilizando um Boeing 787-9, a aeronave partiu de Buenos Aires, na Argentina, às 15h44 do dia 5 de outubro, com destino a Darwin, chegando às 9h10, já no dia 6 de outubro. Darwin é um local que possui instalações para realizar quarentena obrigatória antes de os viajantes entrarem na Austrália. O 787 de matrícula VH-ZNH percorreu cerca de 15 mil quilômetros de distância entre os dois pontos, sendo 184 quilômetros a mais do que o até então voo mais longo da Qantas, realizado de Londres a Perth. Com 107 passageiros, mais 21 tripulantes e operações exteriores, o 787-9 realizou o trajeto de forma direta. A autonomia do 787-9 é de 14.800 quilômetros e a aeronave é certificada com ETOPS 330. Para rastrear o QF-14 e outros voos semelhantes, contamos com ADS-B baseado em satélite para atualizações de posição. Para o QF-14, o rastreamento baseado em satélite nos permitiu obter atualizações de posição da aeronave a cada 1, 10 e 30 minutos por meio de canais separados. Os pilotos da Qantas também forneceram atualizações úteis do ACARS ao longo do caminho. Aqui está então o link para a matéria. Aqui está um pequeno vídeo do canal Aviões e Músicas, em que o dono do canal lá, ele fala sobre esse voo. E ele explica direitinho o que aconteceu e realmente ele mostra que isso aconteceu para desespero dos terraplanistas, né? Ele já havia explicado aqui no mesmo canal, Aviões e Músicas, esse voo impossível aqui. Agora, com esse novo voo da Qantas, torna ainda mais impossível, digamos assim, né, essa situação. Aqui nesse link, aqui embaixo da matéria, desses vídeos, você encontra em meu canal aqui no YouTube uma playlist com o título Terra Plana, com cerca de 30 vídeos refutando essa ideia mirabolante que surgiu aí depois de algum tempo, né, caída no esquecimento, surgiu
entre algumas pessoas aí no planeta Terra. Por que esse voo aqui traz sérios problemas para o modelo? Se você analisar o modelo da Terra plana, segundo os que o defendem, é uma espécie de pizza, né? É plana, é um círculo, uma pizza. Nas bordas, a pizza, então você tem ali o Polo Sul, ok? A Antártida, então, circunda a Terra, não há uma Antártida ali no Polo Sul, porque a Terra para eles não é uma esfera. Só que esse voo da Qantas, ele parte de Buenos Aires, aqui no mapa, ele atravessa pelo Polo Sul, pela Antártida, pega um pedacinho da Antártida aqui, sobrevoa o pedacinho da Antártida, e vai terminar lá em Darwin, na Austrália. Interessante é que a bússola do avião, ela vai apontando para o sul até chegar aqui embaixo, e depois aponta para o norte. Por que será que acontece isso? É só pensar um pouco, né? Havia 100 e poucas pessoas a bordo, todo esse voo foi monitorado via satélite, e eu deixo aqui um desafio para os nossos amigos terraplanistas: comprem uma passagem para esse voo da Qantas, né? E vejam, verifiquem por si mesmos, algo que hoje não é difícil de verificar, ok? Alguns anos atrás eu conversei com a esposa do Amir Klink, que por sinal foi quem circunnavegou, acho que pela primeira vez, circunnavegou a Antártida aqui, ó, com um veleiro, ok? Se a Antártida fosse uma borda que percorre toda a extremidade aqui da Terra, seria impossível alguém circunnavegá-la, porque é longe demais, é grande demais, mas aqui é possível, e o Amir Klink fez isso. Quer dizer, todos são mentirosos. A Amir Klink mentiu quando circunnavegou a Antártida. O Marcos Pontes, que eu também entrevistei anos atrás, o primeiro astronauta brasileiro, foi um mentiroso, porque ele foi ao espaço e voltou, né? Então, veja, quem sabe a verdade são aqueles que estão sentadinhos atrás de um computador e as pessoas que realmente fazem experiências, vão aos lugares, estão inventando histórias. Todo mundo está inventando uma história, NASA, Agência Espacial Europeia, Agência Japonesa, todo mundo está inventando uma história para manter as pessoas iludidas com a ideia de que a Terra seria um globo e não uma pizza. Realmente absurdo, né? A gente sente até meio sem graça de ter que defender uma obviedade dessas. Mas fica aqui o convite. Uma passagem para o espaço é muito cara, mas uma passagem aí para viajar de Buenos Aires para Darwin é bem menos cara do que uma viagem para o espaço. Fica aqui o desafio. Se você quer conhecer a verdade de fato, você deveria fazer isso, né, para comprovar que essa ideia da Terra plana realmente é uma bobagem, para dizer o mínimo, ok? Prosseguindo aqui, temos aqui a verdadeira história de William Miller. Aproveitando que a lição da escola sabatina deste trimestre, dos jovens, né, está aqui, por sinal, a minha, traz aqui o tema identidade, o tema de capa identidade, a mensagem herança e missão adventista. Cada semana estamos vendo aqui um aspecto da história e das doutrinas bíblicas adventistas. Vale muito a pena você estudar essa lição. Eu tenho até desafiado as pessoas a estudarem, quem sabe, a lição de jovens e a de adultos também, né? Que está muito boa. A lição de adultos é um convite à missão. Na lição da primeira semana, a primeira lição desta aqui dos jovens, trazia o assunto do grande desapontamento de 1844, o millerismo, né, o movimento que deu origem ao movimento adventista, e eu aproveitei e fiz um vídeo sobre a história de William Miller. Está aqui em meu canal, convido você a assisti-lo se ainda não o fez. Laudate Deum, o grito de Francisco para salvar o planeta. Sim, o Papa Francisco lançou um complemento, digamos assim, uma exortação apostólica, um complemento a Laudato Si, que é a Laudato Deum. Vale a pena uma lida, ainda que rápida também, nesse documento, porque, na verdade, é um reforço para as ideias que já estavam contidas desde 2015 na Laudato Si. E você deve se lembrar de que um dos pontos ali importantes, uma das sessões da Laudato Si, trata justamente do descanso dominical como proposta para amenizar as mudanças climáticas. Na Laudato Deum, o Papa Francisco, ele faz um apelo, inclusive, para uma governança global, coisa que outros governantes também têm insistido nessa necessidade, né, de que haja uma governança com autoridade suficiente para administrar os rumos do planeta, para que as pessoas possam, para que o planeta Terra seja salvo. Essa é a narrativa deles, né? Então, a Laudato Deum vem trazer, Laudate Deum,
vem trazer aí um reforço para a Laudato Si. Aqui embaixo diz assim, ó: este mundo que nos acolhe está se esboroando e talvez aproximando de um ponto de ruptura. Compromissos eficazes que possam ser monitorizados de forma permanente, além de ter uma governança global, um monitoramento permanente. A crise climática constitui um problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis. E, portanto, buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. Enfim, fica aqui o convite para que você leia. Eu vou ler agora só alguns trechinhos, tá? Da Laudate Deum, para você ver que realmente há uma ênfase aqui digamos assim, que o Papa ele carregou mais nas tintas, né, no que diz respeito à seriedade aí das mudanças climáticas. Abre aspas. Quando se fala de uma possível forma de autoridade mundial regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Falamos, sobretudo, de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. Olha aí, autoridades mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. E a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais. O importante é estarem dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. Veja que sempre é dotada de autoridade real, autoridade para assegurar o bem comum de todos aí, né? Então veja que a ideia aqui é ter poder para fazer as coisas. Deste modo, dar-se-ia vida a um multilateralismo que não depende das circunstâncias políticas instáveis ou dos interesses de poucos e que tem uma eficácia estável. Por isso, reafirmo que, se os cidadãos não controlam o poder político nacional, regional e municipal, também não é possível combater os danos ambientais. Então, o Papa aqui, a Laudato Deum, na verdade, parece mais uma carta política do que uma carta realmente teológica, apostólica ou coisa parecida. Nada de Bíblia e muita ênfase na questão política. Não basta pensar nos equilíbrios de poder, ocorre também responder aos novos desafios e reagir com mecanismos globais aos desafios ambientais, sanitários, culturais e sociais, sobretudo para consolidar o respeito dos direitos humanos mais elementares, dos direitos sociais e do cuidado da casa comum. Trata-se de estabelecer regras universais e eficazes para garantir esta proteção mundial. Regras universais. De fato, nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Caso você não esteja muito por dentro da questão do ecumenismo, do ambientalismo e a conexão disso tudo com o decreto dominical, fica aqui um vídeo indicado para você, do meu canal também, Ambientalismo, Decreto Dominical, Ecumenismo, 15 anos depois, uma análise aí dos 15 anos em que pastor Sérgio Santelli e eu temos estudado esse assunto e acompanhado. E aqui, ecumenismo, existe base bíblica e A.L. White, ou é um devaneio nosso aí, né? Assista e tire suas conclusões. Ecumenismo na terra do protestantismo, e tem material de sobra em meu canal aí para você se inteirar a respeito disso. É só procurar a playlist Ecumenismo. Isaías 48:16, a divindade triuna revelada. Gravei um vídeo só sobre isso aqui também, então não vou me demorar nesse assunto. Mas, de fato, o capítulo 48 de Isaías é muito interessante e ele coloca realmente aí grandes dificuldades para aqueles que negam a divindade triuna revelada na Bíblia. Em Isaías 48:16, há uma menção direta ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como pessoas distintas, três seres divinos que estão trabalhando pela salvação da humanidade. Aqui está o texto no qual me baseei para fazer aquele pequeno vídeo sobre Isaías 48 e está disponível aqui no meu canal. O texto é do pastor Eleazar Domini, que por sinal tem um blog muito bom, que é Adventistas Trinitarianos, que traz ali muito conteúdo sobre essa questão da trindade, ok?
Ellen White fez falsa profecia sobre a Inglaterra? Como entender isso? Aqui nós estamos repercutindo, o pastor Eleazar colocou esse vídeo, eu tenho colocado aqui em meu canal também alguns, repercutindo vídeos aqui do professor Felipe Dávila, que tem um canal muito bom, que está tratando de temas que têm sido desnecessariamente polemizados por outros canais aí que só estão atacando a igreja, e esse jovem professor está produzindo vídeos que estão refutando esses canais críticos aí, muito bom conteúdo, viu? E aqui então está o comentário da outra semana, então o que quer dizer que já encerramos por aqui então os nossos comentários, aí estão os posts, né, dos últimos dias, para que você possa ficar informado, tendo sempre uma ótica cristã na análise, ok? Acompanhe meu blog também, outraleitura.com.br, tenho também o criacionismo.com.br, já há mais de 15 anos esse blog no ar, e aqui no meu canal, toda semana, ou pelo menos sempre que posso, eu tenho feito aqui as notícias da semana, fazendo um resumão dessas postagens aqui para você em forma de vídeo. Fica aqui, mais uma vez, a recomendação para que você leia esse livro muito bom aqui, ó. Procurei lá, Encontrei Jesus, da editora Cultura Cristã. Vale a pena a leitura. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.